Fala pessoal, tudo bem? Vamos hoje aqui para uma aula bem interessante, que tem uma funcionalidade bem legal, que eu utilizo muito e provavelmente você vai utilizar em algumas automações suas. Então vamos lá. O que é essa automação que eu vou fazer aqui hoje, tá, gente? A gente vai introduzir aqui uma nova plataforma, que provavelmente você deve conhecer já, que eu falo bastante dela, que chama ZAPI. Tá? ZAPI é uma plataforma que ajuda e permite que você faça manipulação do WhatsApp. Que manipulação? Tá? Porque existem algumas plataformas, né, que fazem chatbots, então você consegue construir fluxos de conversa, como o bot conversa, o DevZap e uma série de outras plataformas que fazem isso. O ZAPI, ele é mais específico para você fazer o quê? Você consegue mandar mensagem? Consegue. Só que não é muito legal você utilizar ele para ficar enviando várias mensagens. Então ele serve para você mandar uma mensagem, mandar uma imagem, mandar um vídeo, criar algum grupo, fazer uma manipulação dentro do grupo, tipo adicionar alguém, enviar uma mensagem lá dentro, retirar alguém, botar como admin, enfim, tem uma série de coisas que você consegue fazer, quase tudo que você consegue fazer no WhatsApp hoje manualmente, o ZAPI ela consegue fazer. Tá uma plataforma muito boa, pessoal, muito boa mesmo, é barata, tá R$ 99 por mês, e ela te dá uma mobilidade bem legal. Inclusive eu tenho um cupom de desconto do ZAPI também, eu vou deixar aqui embaixo, tá, nos comentários aqui na descrição, para que você consiga utilizar aí um pouquinho mais baratinho, beleza? Então eu recomendo muito, tá? Tem uma documentação muito legal. Então quando você entra aqui na central do Dev, tem uma documentação deles aqui que você consegue saber exatamente o que é, tá? Aqui, ó, enviar um texto simples, ele fala exatamente o que você tem que fazer, tem exemplos. Cara, é muito bom, por isso que eu utilizo ela, tá? Recomendo demais utilizarem essa plataforma. E é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Disparar uma mensagem para um número X de pessoas. O que é esse número X de pessoas? De onde que eles vão vir? Eu tenho aqui uma tabela, tá? Eu escondi os nomes aqui, obviamente, por questão de privacidade. Mas são vários nomes, e-mails e telefones de algumas pessoas. E eu tenho que fazer 3 envios durante essa semana, né? Por exemplo, eu tenho que enviar um que é hoje, aqui quando eu estou gravando, que é o dia 25, um amanhã e um depois de amanhã, tá? Para a mesma lista. Então, para que eu estou fazendo aqui? Tá? Eu tenho a lista, tenho os números, tenho o nome da pessoa aqui do lado, beleza? E eu quero criar um certo tipo de controle, né? Eu quero saber se já foi enviado ou não foi enviado aqui dentro dessa planilha. Então a gente vai fazer isso lá no Make, né, para vocês entenderem como é que você pega os dados de uma planilha, né, para você enviar no WhatsApp, como você percorre essa planilha, para que você use como um banco de dados, digamos assim. Tá bom? Então é uma coisa simples, mas muito útil. Então beleza, vamos começar aqui no Make. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui o que a gente precisa fazer? Ele tem que ler a planilha. Então a gente vai adicionar aqui um módulo do Google Sheets. Tá? Dentro do Google Sheets tem uma série de funcionalidades, logicamente, só que o que a gente vai fazer, a gente vai ter que percorrer todas as linhas, certo? Se eu não me engano é o Search. Actions, Add Row, Clean, Get to Cell, não, pegar uma coluna, adicionar uma sheet, não, copy, Search Rows, olha esse aqui, tá? Search Rows, esse primeiro, que é buscar as linhas, ou seja, percorrer as linhas. Novamente eu falo aqui, reforço que você tem que fazer aquela sua conexão com o Google, tá? Que a gente falou nas aulas anteriores. Eu já tenho a minha conexão aqui, então não preciso. Aqui eu vou selecionar a minha planilha, então a gente tem a opção de selecionar no meu Drive, né, onde ele entra lá, ou então selecionar From All. Eu quero botar no meu Drive e aqui ele vai me trazer já as listas, tá, que eu tenho. E como eu disse anteriormente, sempre quando você cria um último arquivo lá no Google Drive, né, uma planilha, que seja, um Docs, ele vai ficar aqui, tá? Então ele vai por ordem de data de criação. Então tá aqui aquela planilha que eu estou utilizando lá. Aqui, ó. Aqui, beleza? Então, já posicionei ela aqui, ela vai ler a planilha, né? O Make vai ler a planilha, vai me dizer quantas páginas tem aqui embaixo, eu vou escolher a página 1, né? Que é a que eu estou querendo. E aqui, ele me pergunta se tem cabeçalho, no meu caso tem cabeçalho, tá? Então é importante você colocar isso aqui, porque ele entende que a primeira coluna, a primeira linha,
é o cabeçalho. Então, ele, no primeira linha, ele vai ignorar, ele vai começar a partir da segunda. Tá? E aqui é o column range, que é o quê? É o intervalo que você quer pegar dessa planilha. Tá? Então, aqui ele fala quais colunas você quer pegar. De A até Z. Então, tudo bem, ele vai pegar e ele automaticamente entende que lá só tem 3, então ele vai pegar somente essas 3. Você pode colocar um filtro, né? Ele fala assim, beleza, eu quero pegar essa planilha inteira de A a Z, porém, onde o nome é igual a Mateus, por exemplo. E eu consigo filtrar somente essa condição, tá? Então eu consigo colocar esse filtro aqui. Mas não é o caso nosso, porque a gente vai percorrer a planilha inteira, tá? Então tá lindo, ele vai só simplesmente dar um search aqui e a gente vai ter que entender se funciona ou não funciona. Aqui embaixo você pode colocar, se você quer um máximo de colunas, por exemplo, 10, ou 20, ou 30, tá? Que ele traz só aquilo. Como a gente não quer limitar, a gente deixa isso aqui em branco. Vou dar um OK e eu vou rodar, tá, gente? Só pra gente ver o que acontece. Vou rodar somente esse módulo e olha aqui o retorno dele. Ele me trouxe aqui todas as colunas. Gente, eu vou diminuir aqui essa. Todas as colunas que tem lá dentro. Olha só. 369, que é exatamente o que temos. O que temos aqui. Tá? 369. Eles têm 370, como ele ignorou a primeira coluna. Ele tem 369 itens dentro dessa planilha, beleza? E é para essa galera que a gente vai mandar o WhatsApp, certo? Então, beleza. Então, a gente já fez o primeiro passo, que é fazer uma lista, fazer uma limpa, né? Percorrer toda aquela planilha e trazer os dados que tem lá dentro, beleza? Agora, o que a gente teria que fazer aqui? Enviar o e-mail, enviar o WhatsApp, desculpa, gente, tá? Então, o WhatsApp, eu tenho um módulo aqui, como eu tinha falado, do ZAPI. Tá? Tem duas formas da gente fazer aqui essa integração com o ZAPI. Eu falei para vocês na aula passada e em várias aulas a respeito do HTTP Request. Né? HTTP Request. O que é esse HTTP? Tá? Vou mostrar para vocês. Aqui, Make a Request. O que ele faz? Ele pega e faz uma requisição, ou seja, ele envia um dado ou vai pegar o dado de alguma outra plataforma externa. Tá? No caso, pode ser o ZAPI, mas pode ser o Bot Conversa, pode ser o ActiveCampaign, pode ser uma pancada de plataformas que tenham essa integração com a API. Eu gosto de usar, tá? Porque eu tenho mais controle quando você faz esse External Request aqui. Só que ele é um pouco mais chato, que é um pouco mais avançado, inclusive eu falei que vai ter um módulo especificamente dele, tá? Mas eu vou fazer aqui com vocês a forma mais tranquila, que é o Make tem um módulo aqui do ZAPI, tá? Que você pode colocar aqui o módulo ZAPI. Inclusive, eu nunca utilizei. Estou utilizando aqui agora e vai ser legal que eu mostre para vocês como é que funciona. Mas é muito básico, tá? Ele tem aqui algumas features aqui, algumas funcionalidades de mensagem. Tá? Aqui tem o Send Message, que é o que a gente vai usar. Nesse caso específico, tá, que eu vou fazer, eu tenho que mandar duas mensagens. Porque primeiro eu mando uma imagem e depois eu mando um texto, certo? Então, eu vou... Na verdade, não. Na verdade, eu vou mandar só a imagem, porque na imagem, quando vocês já perceberam que quando você manda uma imagem no WhatsApp, você pode colocar aquela descrição. Se eu não me engano, aqui no ZAPI a gente consegue fazer isso. Então, eu vou colocar já para enviar uma imagem, tá? Então, aqui ele vai ler a planilha e vai enviar essa imagem. Eu ainda não tenho a conexão, né? Então vai ser legal para vocês verem aqui como é que funciona. Então, como é que funciona aqui no ZAPI, tá, gente? Eu vou entrar aqui na minha conta do ZAPI. E dentro aqui da minha conta do ZAPI, cadê o login? Eu vou ter duas informações muito importantes, que é essa aí, o ID da instância, o ID do token e esse client token. Tá? Todas essas informações você consegue pegar aqui dentro da ZAPI, aqui dentro de instâncias conectadas, quando você assina lá, você cadastra o seu número. Tá? Você tem aqui essas instâncias que eu não vou entrar a fundo ali, porque é muito simples. É só você entrar lá, logar na sua conta e tem todas essas informações bem certinhas, tá? Eu vou preenchê-las aqui, vou dar um save, que aí ele já vai estar conectado com o meu ZAPI, beleza? E aí eu já volto aqui com isso conectado. Pronto, agora com a minha conexão do ZAPI já prontinha lá, com as minhas credenciais, eu vou de fato agora para o envio da mensagem, beleza?
Então aqui a gente tem alguns parâmetros, né, basicamente, que a gente vai pegar lá da planilha, tá, e colocar aqui para que a gente seja, que faça o envio. Então aqui o fone, né, que é o número do WhatsApp da pessoa, tá? Eu já tinha formatado lá no... Eu entrei na planilha do Google Sheets aqui e formatei os números para colocar o 55 na frente, deixar tudo bonitinho, tá bom? Caso você não tenha feito isso, existe um módulo que eu vou apresentar para vocês aqui agora, que é muito legal, que é o phone number, tá? O que ele faz? Ele formata o número de acordo com o país que você selecionar. Então aqui, parse phone number. Esse bichinho aqui a gente vai colocar entre as coisas que você vai entender. Então o que a gente vai fazer com esse phone number? Vamos pegar o número que está lá dentro do Google Sheets, venho aqui para o phone number, ele formata o número e aí sim eu envio para o ZAPI, tá? Para não correr o risco de ter algum número errado e tal. Então aqui, ele me dá dois parâmetros que eu preciso informar. O número, que vai ser formatado, e o país, né, que será o padrão. Então aqui eu vou pegar lá da planilha, tem aqui, ele me mostra quais são as colunas, então eu vou pegar a coluna do WhatsApp, tá? E aqui embaixo eu vou escolher, obviamente, Brasil. Ok. Beleza? Então aqui no ZAPI agora, ao invés de eu pegar esse número direto da minha planilha, tá? Nesse componente do Google Sheets, eu vou aqui diminuir ele aqui só para... Ah, bom essa coisa acontecer. Tá vendo que tem aqui tinha um asterisco? Olha só o que aconteceu aqui. Tem esse asterisco aqui? Esse asterisco é quando você não salva o módulo, tá? Você entrou aqui, alterou alguma coisa e simplesmente clicou fora. E ele fica aqui como pendente de salvar, tá? Então você não salvou as alterações, então é preciso que você salve. E quando você não salva as alterações, ele não enxerga os novos módulos que você acabou de colocar, tá? Então, como eu não tinha salvo, coloquei o phone number, ele não consegue enxergar aqui, ó. Tá vendo que só tem o Google Sheets? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um OK, tá? Esse aqui só pega com a experiência. Eu vou dar um OK aqui, na verdade, um cancel, porque senão tem que colocar as informações que são obrigatórias. E aí eu entro novamente. Quando eu chegar aqui no fone, agora sim ele conseguiu reconhecer aqui, ó, outro módulo do phone number, tá? Que é daqui que a gente vai pegar o número de telefone. E sempre que você for pegar o número de telefone, tem um padrão, tá? Que a gente usa aqui em todas as automações, que é esse E.164, que é o padrão internacional, tá? Então sempre use esse E164 aqui. Então ele tem vários outros formatos, que é o National Format, International Format, mas, enfim, não vem muito ao caso, vamos sempre usar esse E164, que a grande maioria das plataformas utiliza, beleza? Aqui a gente tem esse image type, tá? Que tem duas formas de você enviar. Você pode enviar a mensagem como dado, tá? Esse aqui é um image 64 lá, o base 64, que é uma questão também um pouco mais específica, não vem ao caso agora, mas no nosso caso a gente vai enviar o link da imagem, tá bom? Então essa imagem ela tem que estar em algum lugar. O que é em algum lugar, Matheus? Ah, você pode colocar ela num servidor seu lá de que você hospeda seu site, você pode colocar no GitHub, ou seja, tem que colocar em alguma plataforma que te dê um link para você acessar aquela imagem. Tá? No meu caso aqui, eu vou colocar dentro de um servidor que eu tenho aqui, mas eu nem vou entrar no caso aqui especificamente do servidor, porque é uma questão um pouco mais complexa, de servidor, FTP e tal, pode confundir um pouco a cabeça de vocês. Tá? Mas se você tiver um link, a gente vai fazer aqui um teste com uma imagem da internet mesmo, tá? Eu vou pegar o link dela e a gente vai enviar para fazer o teste. Tá bom? E aí o link, justamente, é a hora aqui de eu colocar e a gente vai pegar uma imagem, por exemplo, aqui de, sei lá o que. Vamos ver do próprio ZAPI. Aí eu vou entrar aqui dentro, vou pegar uma imagem aqui. Será que ele tem uma imagem? Difícil. Essa imagem, será que tem? Não. Já vou pegar uma imagem aqui. Então eu entrei aqui numa matéria da Globo, qualquer, eu vou pegar essa imagem aqui. Tá? Eu entro, clico no botão direito aqui, copy image address. Volto lá no meu make e colo aqui o link da imagem, tá? Uma imagem PNG, tudo certo, e tem esse caption aqui. Ó. O que é esse caption? É justamente aquilo que eu tinha falado. Quando você manda a mensagem de imagem, embaixo você consegue colocar um textinho. E é justamente isso que eu vou colocar. Esse é um teste do ZAPI. Beleza?
Message ID, eu acho que não tem necessidade, tá? Esse aqui eu não lembro exatamente o que é, mas não tem necessidade. Atributo usado para reproduzir o seu chat message. Ah, tá. É porque você pode responder uma mensagem que alguém mandou para você no WhatsApp enviando essa imagem. Sabe quando você coloca responder lá no WhatsApp? Então, daquela forma. Mas para isso você precisa pegar o ID da mensagem, tá? Um pouco mais complexo, mas a gente pode chegar depois mais futuramente fazer algo desse jeito. E esse delay message aqui é caso você queira demorar um pouco mais para mandar a mensagem, mas a gente vai fazer de uma outra forma que eu quero mostrar para vocês no Make, como que eu faço essa espera, tá? Beleza, então aqui está configurado o nosso ZAPI, tá? Para mandar uma imagem, beleza? Para o telefone específico que tiver lá dentro da nossa planilha. Então, o que ele vai fazer aqui? Como é que está esse cenário, tá, gente? Ele vai lá na planilha, vê a primeira linha, vai, formata o número e envia a mensagem para aquela pessoa. Volta para a segunda linha, formata o número, volta, envia a imagem. Quarta linha, e assim por diante. Então, para cada linha dessa coluna, dessa planilha, ele vai fazer esse procedimento. Então, para a gente não ter muito problema aqui, não ter que passar todas as linhas, eu vou colocar um limite aqui, né? Lembra que eu falei do limite? Então, eu vou colocar aqui de uma linha só, porque a primeira linha é o meu telefone, né? É a minha pessoa. Então, eu vou enviar para mim só para a gente fazer um teste, beleza? Agora, tem uma outra questão. Não, primeiro eu vou fazer o teste aqui para vocês verem. Tá? E depois a gente segue com as outras questões. Então, como é que eu faço para fazer esse teste aqui? Basicamente, eu vou dar um play aqui. Dei um play. Ele veio aqui, buscou lá a primeira coluna, a primeira linha, tá? Veio aqui, pegou aquele telefone que eu passei para ele, que é o meu telefone, formatou nesse padrão aqui e mandou lá pro ZAPI. E o ZAPI enviou aqui a mensagem de uma forma que retorna esses dados aqui, mas esse aqui, ó, é o Message ID que eu tinha falado, lembra? Que você pode pegar uma mensagem e responder, é esse Message ID aqui, tá? Então, enviou, beleza? Aqui são os dados que eu passei, e agora vamos ver se realmente enviou, tá? Porque tá aqui meu WhatsApp e tá aqui a imagem com esse é um teste ZAPI. Então chegou para mim bonitinho, tá? E por que chegou só uma? Porque eu restringi, né, aqui na configuração aqui do Google Sheets, que só vai pegar uma. Então, quando eu tirar isso aqui, ele vai passar um por um e vai enviando a mensagem um por um. Muito legal, né, cara? Muito fera mesmo. Então, esse tipo de coisa aqui vai ajudar bastante. Inclusive, eu vou fazer esse disparo aqui daqui a pouco. Só que eu preciso de uma questão aqui que é... eu preciso dar um delay, né, uma espera entre uma mensagem e outra. Por quê? Tá? Porque quando você faz um disparo pelo WhatsApp, ainda mais com uma plataforma que não é a API oficial, corre o risco de bloqueio. Então, quando você espera um pouquinho entre enviar uma mensagem e outra, o WhatsApp entende que você não está fazendo um disparo, enfim, é uma forma de você evitar que o bloqueio seja feito, tá, gente? Mas, assim, obviamente, quando você for fazer um disparo maior, uma coisa muito grande, recomendo que vocês utilizem a API oficial, beleza? Então, vamos colocar aqui, agora vamos dar uma incrementada aqui nesse fluxo, para o negócio ficar mais legal. Vamos começar colocando delay. Então, esse delay tem uma funcionalidade aqui, um modo chamado Sleep, tá? Que é padrão do próprio Make. Então, aqui é o Sleep, é o Delay Execution Specified Period. Então, tipo, ele demora, ele vai aguardar um tempo específico lá que você vai determinar para ir para o próximo módulo. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou colocar aqui um número de segundos, vou colocar aqui 5 segundos. E o que vai acontecer então? Ele vai ler a primeira linha, vem aqui para o phone number, formata o número, espera um pouco, né, 5 segundos, envia a mensagem. E aí ele volta, espera 5 segundos e envia a mensagem. Volta, espera um segundo, envia. Enfim, e assim por diante, tá? Agora, tem uma outra questão que é o seguinte. Quando você faz esse tipo de transmissão para várias pessoas também, o WhatsApp ele fica lá olhando, fala, cara, esse cara tá mandando de 5 em 5 segundos, ele manda uma mensagem. Então, é um comportamento de disparo. Então, como você tenta dar uma burlada nisso, ou então, assim, tentar meio que enganar o WhatsApp? Você coloca tempos diferentes para cada execução. Então, assim, na primeira linha, ele vai fazer 5 segundos, na segunda linha, 3 segundos, na próxima linha, 7 segundos, na quarta linha, 10 segundos.
Então, tem como você fazer isso? Tem. Não nessa forma que a gente fez aqui, porque aqui eu coloquei um número específico, tá? Que é 5, um número fixo. Agora, a gente vai começar a entrar numa questão aqui que é legal, que são as funcionalidades do Make. Tá? Lembra que eu falei que essas abinhas aqui são um monte de funcionalidades? Né? Essa aqui de algumas configurações mais genéricas. Aqui são configurações de matemática, né? Quando você vai fazer soma, vai fazer algumas operações matemáticas. Aqui quando você vai trabalhar com texto. Tá? Então, aqui com data, calendário, hora. Tá? E aqui com arrays. Tá? Arrays é uma questão... uma estrutura de dados, tá? O array eu vou falar mais para frente, mas é uma estrutura de dados aqui específica que eu vou falar um pouquinho para frente. Então, o que a gente está procurando aqui? É uma função que é uma função que chama aleatoriedade, né? A função aleatória, que é o random. Tá? Isso é uma função que tem em várias plataformas de automação, em programação e tal, que você fala assim, eu quero que você me dê um número que esteja entre 1 e 10. E ele automaticamente, né, aleatoriamente, vai escolher um número nesse intervalo que você definiu. Então pode ser entre 1 e 10, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 8, pode ser 2, tá? Pode ser 1, pode ser 10, mas não pode ser nada fora desse intervalo. Tá? Então, vamos pegar aqui, que eu não me lembro, tem que procurar. Random, eu acho. Não sei, não lembro. Então a gente vai ter que ir lá na documentação do Make, tá? Que eu tenho aqui já. Documentação Help Center. Muito importante, tá? Vocês acessarem essa documentação, porque é bem completinha. Normalmente eu não venho aqui, tá? Até para vocês entenderem. Eu faço assim, eu faço... o nome antigo do Make era Integromat. E é mais fácil você procurar pelo Integromat do que pelo Make, né? Porque o Make tem muita coisa que chama Make. Então eu vou lá no Google e falo Integromat, documentação, random. Vamos ver se ele acha aqui no Help Center. Não. Generate a random number. Esse aqui é um vídeo. Cadê? Vou procurar aqui e já mostro para vocês. Bom, pessoal, dei umas pesquisadas aqui e encontrei que realmente eu achava que às vezes muda de plataforma para plataforma. Eu estava um pouco confuso aqui em relação ao Make, mas eu busquei essa aqui, é a fórmula de você criar um número aleatório definindo o intervalo. Então aqui, tá, esse random aqui, essa função matemática aqui de random, que ele gera um número entre 0 e 1. Então ele vai dar 1, 0, 1, 0.1, 0.2, 0.3 até 9, né? Até 9.99999. E aí, essa funçãozinha aqui, a gente consegue gerar um número aleatório. Sendo que aqui eu coloquei de 5 a 10 segundos. Então ele sempre vai me gerar um número entre 5 e 10, tá bom? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou deixar essa funçãozinha, até para vocês começarem a entender como é que funciona o Make. Tá vendo que ele deixa aqui tudo bem coloridinho e tal, marca as funções. Só que quando você copia aqui, por exemplo, e coloca num texto, olha só como é que ele fica. Deu um Ctrl V aqui, ó. Então, se eu escrever exatamente isso aqui lá, ele vai transformar essas coisas aqui em as coisinhas bonitinhas, tá? É só uma anotação que ele faz para deixar bonitinho. Vou apagar aqui, dar um Ctrl V e ele deixou da mesma forma. Então, tá? De 5 a 10 segundos, vamos fazer um teste. Eu só vou rodar aqui, ó, Run this module only, tá? Sempre testar isso aqui é interessante. Ele vai rodar, ele está aguardando o tempo que ele definiu e depois ele vai dar aquele resposta para a gente. 5, nesse caso. Vamos rodar de novo. 5 de novo. Acontece, tá, gente? É aleatório. É raro de acontecer, mas acontece. Vou fazer mais um. 7. E vou fazer mais um aqui só para desencargo de consciência. 6. Beleza? Entenderam? Então, a cada linha da planilha, ele vai aguardar um período de 5 a 10 segundos antes de enviar a próxima mensagem. Beleza? Maravilha. Agora vamos incrementar mais isso aqui, porque está muito fraco. Lembra que eu falei que eu queria fazer um controle aqui, para saber se foi enviado ou não foi enviado? Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou fazer aqui...
Tinha que ter um outro número aqui para testar para você, mas não precisa não. Acho que só com o mesmo funciona. O que eu tenho que fazer? Eu vou botar um sim aqui quando ele for enviado, beleza? Para eu entender que já foi enviado. Então, o que eu tenho que fazer? Ao final, depois que ele envia a mensagem, eu vou colocar mais um módulo Google Sheets para alterar aquela célula específica daquela coluna específica, daquela linha que ele está no momento. Então, mais um módulo do Google Sheets. Tem aqui Add Row e tem o Update Row. Tá? Se eu não me engano, tem esse Update Row e Update Cell. Tá? Eu vou no Update Row e vamos ver o que acontece para a gente ver depois no Update Cell. Coloco ele aqui no final, né? Update Cell é atualizar a célula e Update Row é atualizar a coluna. Então aqui é daquela mesma forma que a gente criou o primeiro módulo, a gente vai selecionar a nossa planilha. Dessa forma aqui é mais complicado, tá, gente? É porque algumas coisas, isso aqui é estranho no Google Sheets. Quando eu vou fazer o Search Rows, ele tem como selecionar. Quando eu vou fazer o Update Rows, ele me pede o ID da minha planilha, que é o identificador. E onde é que você pega? Quando você vem aqui na planilha, ó, do Google Sheets, esse número aqui, ó, depois do D, tem o Google Sheets, tarará, D. Aí tem um númerozão grande até a próxima barra. Então você pega esse número, tá? Esse aqui é o identificador único dessa sua planilha. Tá? Então eu vou colocar ela aqui. Quando eu coloco ela aqui, o Make já vai ler essa planilha e me trazer aqueles mesmos dados lá que a gente pegou. Nesse caso aqui, do Sheet Name, ele não vai me trazer, mas eu posso colocar aqui o página 1, que a gente já sabe, ó, se você tiver alguma dúvida, você volta aqui no Search, tá aqui, ó, página 1. Então, exatamente como tá? Com acento e sem espaço, página 1. O número da coluna, isso aqui que é muito importante. Lembra que eu falei que a cada ciclo ele vai numa linha e passa para aquela linha, envia a mensagem, vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta, vai para a quinta. Então, a cada ciclo, esse ciclo vai se repetir várias vezes, né, de acordo com o tanto de linhas que tem na sua planilha. Então, a cada passagem, a cada ciclo, ele vai ter um número da coluna que ele está, aquela coluna específica daquele momento. Tá? E isso, como que a gente vai pegar isso aqui? Lembra que lá no módulo inicial aqui do Google Sheets, a gente rodou ele. Deixa eu diminuir as outras aqui, deixar só o Google Sheets. Search Rows. Sempre quando eu rodo esse Google Sheets aqui do Search, ele vai me trazer um parâmetro aqui que chama Row Number, né, que é o número da linha. Então, a cada ciclo, esse número vai mudar. Então, aqui tá o 2 aqui, porque esse aqui é só um dado de exemplo, tá? Mas na primeira lá ele vai ser o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5. E é isso que a gente quer fazer aqui, ó. Você quer alterar essa na linha que tiver vigente naquele ciclo, então eu boto essa variável lá, row number, tá? Então, nessa linha eu quero alterar qual coluna? Vamos dar uma olhada aqui. Qual que é a coluna? É essa aqui que eu quero, é a coluna D. Então eu volto lá e coloco na coluna D. O que eu quero colocar? Qual é o valor que eu quero colocar lá dentro? Quero colocar sim. Tá? Então é basicamente isso. Coloquei o sim na coluna. Se eu quisesse colocar em outras, alterar o valor de outras colunas, eu colocaria tudo aqui. Tá? Vou dar um OK e vamos ver o que acontece. Tá? Vou dar um play. É muito bom sempre a gente acompanhar, né, assim, o fluxo, para a gente ver se está dando algum problema. Então, leu a linha, formatou, agora está aguardando aqui um período X, que eu não sei qual que é, entre 5 e 10 segundos. Tá? Eu acho que isso aqui está um pouco longo, mas tudo bem. Esse aqui deve ter quase 10. 14, eu não sei o porquê. Depois eu vou ver qual que é o probleminha, tá? Talvez essa função aqui esteja um pouco errada. Mas é basicamente isso. Eu vou pegar para vocês e colocar aqui embaixo a função aqui na descrição. E aqui ele envia a mensagem, e aqui o que a gente estava vendo justamente, ele vai alterar o nome da coluna. Então vamos lá. Ele botou aqui um sim, tá? Ou seja, eu já sei que isso, essa coluna aqui já foi enviada, então não preciso enviar novamente, tá? Então, uma outra questão que eu quero fazer também, tá? Tendo em vista isso, digamos que eu vou rodar isso aqui algumas vezes, por exemplo, 3 vezes no dia. Só que eu não quero enviar a mensagem para aquela pessoa que já recebeu, concorda? Então esse sim também vai servir para isso. E aí a gente vai entrar numa questão aqui, que é a questão do filtro,
Tá? O que é o filtro? A gente vai ver isso aqui agora. Olha só. Tá vendo que entre os módulos tem sempre uma ferramentinha aqui, que é uma configuração que você pode fazer justamente do filtro. Quando a gente clica aqui no meio, ele fala aqui, Setup a Filter, né? Vamos configurar um filtro. Você pode dar um nome para esse filtro. Eu vou dar aqui, já enviou, ou já recebeu, no caso, já recebeu. E aí eu vou fazer de fato o filtro, que eu vou ter que comparar um dado com um valor. Tá? Então, qual que é o dado que eu vou ver? Como eu fui lá na coluna, na linha, e trouxe aqui o nome da coluna, que é o nome da coluna, qual que é? Que eu esqueci agora. Envio alguma coisa, né? Envio 25 do 1. Tá? Então, envio 25 do 1, a gente tem que pegar ela aqui. Vamos ver se ele vai pegar. Não sei por que não está pegando, mas vamos dar uma olhada aqui. Então, range, tarará. Vamos aumentar esse aqui de AZ, vamos ver. Beleza, vou dar um OK aqui, vou rodar somente esse módulo, para a gente ver se ele vai pegar. Beleza, então ele pegou. Lembra que ele estava pegando só os 3 aqui? Agora ele trouxe a coluna envio 01. E ele trouxe como sim, tá vendo? Então, o que eu vou tratar aqui no filtro? Vamos lá, voltando no filtro. Então, eu vou ter que pegar e verificar se aquela coluna envio 25 do 1 está igual a sim ou não. Se ela estiver igual a sim, ou seja, já foi enviado, eu não preciso enviar, eu passo para o próximo. Então vamos lá. Então se essa coluna X aqui, a coluna D, o texto lá foi igual a sim, tá? Não, na verdade aqui é o contrário. Essa aqui é a condição, esse filtro que você vai colocar é para a condição que vai definir se esse módulo, né, se essa automação vai continuar. Então, quando ele lê aqui lá na coluna D e vê se tem o sim, ele fala, não, então você não continua não, vai para o próximo. Agora, se tiver qualquer coisa fora do sim, aí sim ele vai continuar. Então, o que a gente tem que fazer? Se esse operador for, se o envio lá, a coluna D, for diferente de sim, aí ele continua. Se for igual a sim, ele não vai enviar a mensagem. Entenderam a lógica? Vamos testar? Então, beleza. Tá lá como sim, certo? Olha aqui, você pode ver que ele não passou, porque ele verificou aqui que isso aqui, se isso é diferente de sim, tá? Esse símbolozinho aqui significa diferente. Então, a coluna D está diferente de sim, aí ele deu assim negação, ou seja, então ele não atendeu aquela condição. Então, se ele não atende a condição que a gente colocou no filtro, ele não passa. Agora vamos fazer o contrário. Tá? Eu vou tirar daqui o sim e vamos rodar de novo. Vou dar um play. Agora ele passou. Por quê? Porque ele atendeu essa condição. Ou seja, a coluna D lá de envio 25 do 1, ela é diferente de sim. Então ele vai continuar. Beleza? Pessoal, essa era a ideia que eu queria passar para vocês. Ficou um pouco longa essa aula, mas eu precisava esmiuçar um pouco disso aqui, para vocês entenderem, né? Vocês estão vendo que agora a coisa está ficando um pouco mais complexa, né? A brincadeira está começando a ficar mais legal. E daqui para frente, obviamente, a gente vai passar por vários outros fluxos, onde a gente vai ver os parâmetros, as funcionalidades do Make, enfim. Então, espero que você tenha gostado e até a próxima aula.